Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Nós estamos aqui lendo a primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, de 10, 11 e 12. 1, 10, 11 e 12. É um lindo trecho que fala acerca do Espírito de Cristo, do Espírito profético que estava sobre os homens de Deus do Antigo Testamento e que manifestavam a graça de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, e a grandeza do sofrimento de Jesus e da glorificação do nosso Deus. E é tremendo, também fala no final sobre os anjos testemunhando esse evangelho, a história da humanidade, a plenitude dos tempos, né? O crescimento da igreja, tudo isso que nós estamos vendo dentro do perfil profético do nosso Deus maravilhoso. A Bíblia diz: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Então está falando da graça de Deus, do evangelho da salvação. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então a Bíblia está falando disso, né? De profetas que profetizaram da graça de Deus e essa graça que nos foi dada. Qual é o Espírito que estava nesses profetas? A Bíblia diz no versículo 11: em determinado tempo, cada um dentro da sua geração, em ocasião e tempo oportuno, Deus levantava homens maravilhosos, homens de Deus, desde o Gênesis, né? O profeta Moisés, grande profeta, homem de Deus, como também Davi, nós vemos. Todos eles, de alguma maneira, o mesmo Espírito que estava sobre esses grandes homens de Deus, através de símbolos, através de tipos e arquétipos da pessoa de Jesus Cristo, nós vemos a sinalização do Jesus que viria, de Jesus que morreria na cruz em nosso lugar. Claro que no Antigo Testamento existia toda uma ritualística profética do Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo, né? Então existia todo aquele simbolismo, toda aquela ritualística sacrificial de matar um cordeirinho, espalhar o sangue no altar, né? E todo aquele simbolismo do tabernáculo, do santuário, toda aquela coisa simbolizava, apontava sobre uma pessoa, até os detalhes, gente, da tenda da congregação, os pregos, a maneira como era colocada a madeira, o tipo de madeira, as cortinas, né, os tecidos, todos apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Espírito de Cristo, que é o Espírito da profecia, conforme diz o livro de Apocalipse, né, ele estava sobre os profetas, sobre os homens de Deus, e falava acerca do que aconteceria na vida, na morte e na ressurreição do nosso Jesus. É interessante que fala, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir. E tem um joguinho de duas palavras, e a glória que se lhes havia de seguir. Ou seja, falava acerca do sofrimento de Jesus, mas também falava acerca da glória de Jesus, do ministério glorioso que Jesus fez nessa terra. É tremendo isso. Sofrimento, glória. Interessante, são duas palavras que caminham lado a lado, né? Por mais que eu e você venhamos a sofrer, se realmente estivermos em Cristo, com uma aliança com o Senhor Jesus, né? Você venha sofrer tentações, dificuldades, lutas, tribulações, problemas de toda sorte. Se estivermos nele, se perseverarmos nele, na fé bíblica, na fé cristã, na fé na pessoa de Jesus, em fidelidade e honra, em obediência à palavra de Deus, nós venceremos todo e qualquer sofrimento. Da mesma maneira que Jesus triunfou sobre todas as dificuldades, sobre todas as mazelas da vida humana, venceu e triunfou sobre todas elas, inclusive as tentações, as adversidades, os levantes do inimigo, né? Satanás tentou Jesus, né? As pessoas se levantaram contra ele. Apesar de tudo isso, Jesus triunfou, e se nós estivermos em Cristo,
Eu declaro essa palavra profética sobre a tua vida, você vai triunfar no nome de Jesus, porque em Cristo nós venceremos. Como diz, né, em 1 João, e esta é a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. A nossa fé nele nos fará triunfantes, vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, sofrimento e glória caminham lado a lado. A Bíblia diz, a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que há de vir. Também Romanos 8 diz, né, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Se somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, se sofremos com ele seremos glorificados. Então, quero declarar a manifestação da graça e da glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Esse é o Espírito de Cristo, esse é o Espírito profético que habita em nós, que habita e mora em cada crente. A Bíblia diz, aos quais foi revelado, não para si mesmo, quer dizer, não era para eles, era para nós. Mas para nós eles ministravam estas coisas. Ministravam o quê? O Espírito de Cristo, a manifestação profética, os eventos futuros, o Evangelho de Cristo, a graça de Deus, a grandeza da obra e vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. Foram anunciadas por ele, pelo Espírito Santo que era enviado do céu na vida de cada um deles e também é sobre nós. O Espírito Santo já foi enviado em Atos 2, foi derramado sobre toda a carne, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, restaurado, livre, liberto, curado e transformado pelo poder de Deus. Se alinhe com o céu, abra o seu coração para Deus, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Quanto mais você buscar o Espírito Santo, mais cheio do Espírito Santo, maior será a sua espiritualidade, a expressão de Cristo, a vida de Cristo em você, querido, e a glória de Cristo. O Espírito de Cristo estará sobre a sua vida, o Espírito profético, o Espírito triunfante, o Espírito vencedor que foi enviado dos céus sobre estes homens de Deus no Antigo Testamento, os profetas de Deus, que falaram acerca da graça de Deus que nos foi dada e sem saber eles pregaram o Evangelho, né? E hoje também nós continuamos a pregação desse Evangelho, a falar acerca da graça de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, o Evangelho da salvação, da qual, né, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar, né? Deus poderia ter entregado a mensagem do Evangelho para os anjos, e eles talvez fariam um serviço até melhor do que os seres humanos, porque são seres gloriosos, são seres tremendos, poderosos em força e poder, mas Deus confiou a graça de Jesus Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito profético, o Evangelho da salvação aos homens. Olha que honra isso. Olha que honra isso. E hoje os anjos são testemunhas desse Evangelho. Eles que desejam bem atentar para isso, conforme diz a Bíblia, mas Deus confiou a nós o Evangelho da salvação. Pregue o Evangelho, pregue a graça de Deus, manifeste o poder de Jesus Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito profético, o Espírito de graça, o Espírito de poder, o Espírito que transforma o homem, o Espírito que é poder de Deus para restaurar a vida humana das suas mazelas, dos seus pecados, das suas dificuldades, das suas lutas. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. O Espírito de Cristo venha sobre você, te dando triunfo, vitória, que você seja um vencedor, um mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que o sofrimento que talvez hoje esteja presente na sua vida, que é temporário, não dura para sempre, porque no final de todas as coisas o bem prevalecerá, o mal será arruinado e destruído, e o bem, Deus, o Deus da bondade, o Deus que promove o bem, né, que é benigno, triunfará sobre tudo e sobre todos. Então o mal é temporário, o sofrimento é apenas por um tempo, o deserto não dura para sempre. Quero declarar isso sobre a tua vida, que o Espírito de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que você colocar as mãos, a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você, abençoando a sua vida, o seu coração, a sua história, que esse Espírito de Cristo que estava sobre os profetas esteja sobre a sua vida, revolucionando a sua história e te abençoando no nome de Jesus. Que a graça de Deus venha sobre você. Pai, eu oro aqui, agora, pelos meus irmãos que estão diante dessa palavra maravilhosa. Nós te agradecemos porque o Senhor sempre levantou um remanescente fiel, homens e mulheres de Deus que, guiados pelo teu Espírito, tendo o Espírito de Cristo, fizeram a diferença na sua geração. Que o Senhor venha achar em nós
um coração alinhado com o céu, um coração obediente, uma fé triunfante no nosso coração, para que o Senhor venha nos usar na nossa geração como instrumento para a tua glória. Abençoa, guarda, protege, livra, liberta cada um que está nos ouvindo e os abençoa segundo a graça do Espírito de Cristo que neles habita. Abençoa eles, salva eles no nome de Jesus e que o teu favor, a tua glória se manifeste na vida deles. Não esqueça de clicar no nosso facebook.com/meditando em Deus. Curta lá, galera, divulgue, espalhe essa mensagem de salvação e bênção em o nome de Jesus. Amém.